Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje nada mais é do que a continuação daquela primeira aula que nós tivemos de porcentagem, beleza? Hoje a gente começa a entrar em uma parte bem mais financeira. Então a gente vai começar a aula falando de lucro, depois a gente passa para juros simples e termina com a parte de juros compostos. Você vai perceber que é uma parte muito palpável para você. Você ouve no dia a dia aí muitas informações a respeito do que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso de você aqui hoje é a definição do que é lucro. Lucro nada mais é do que a diferença entre o preço de venda menos o preço de custo de determinado produto, beleza? Agora, apesar da gente sempre querer o lucro, caso esse valor de L, o nosso lucro, ele seja menor do que zero, ou seja negativo, significa que nós estamos tendo prejuízo, beleza? Significa que nós estamos tendo prejuízo, certo? E aí, a partir do momento que nós temos esse valor do lucro, a gente consegue calcular duas informações importantes. Já mostrei para você na outra aula a respeito da variação percentual. Aquela variação percentual, ela é basicamente calculada sempre em cima do meu valor inicial. Você vai perceber que vai ser bem parecido com o que a gente vai trabalhar aqui hoje. O detalhe mudam-se os nomes daquilo que a gente estava usando e outra, nós não necessariamente podemos calcular apenas o lucro em cima do valor inicial. Podemos também calcular em cima do valor final. Vamos ver o que isso significa, tá? A gente pode então, a partir deste momento, já que nós temos quanto vale o lucro, o que é o nosso preço de venda e o que é o nosso preço de custo, a gente pode calcular a chamada porcentagem do lucro em relação ao preço de custo. Ou, se você preferir, a gente pode calcular a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda. Então você vai perceber que em relação ao preço de custo, nada mais é do que aquilo que eu havia falado na primeira aula. A diferença é que aqui a gente utiliza uma nova teoria para mostrar que não necessariamente a gente usa apenas no valor inicial, mas sim também no valor final, que nesse caso é o nosso preço de venda, beleza? Então vamos lá. A porcentagem de lucro sobre o preço de custo nada mais vai ser do que o nosso lucro obtido nessa diferença sobre, obviamente, o nosso preço de custo, beleza? Então se você observar aqui, ó, lucro é valor final menos valor inicial e o custo é o meu valor inicial. Para a gente encontrar em porcentagem, a gente pega esse valor e multiplica por 100, beleza? Então, de novo, aquela fórmula nada mais é do que a variação percentual falada na última aula, ok? Só que, igual eu já tinha te adiantado, não necessariamente a gente vai calcular apenas no preço de custo. A gente também pode calcular a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda. Então, se a gente quiser essa informação, a gente vai pegar o lucro obtido nessa diferença e dividir pelo preço de venda. Para a gente saber em porcentagem, basta multiplicar por 100, beleza? Então, assim, ó, de novo, vou fazer sempre associação com a aula passada nesse caso aqui, porque lá nós já havíamos falado sobre a variação percentual. O detalhe dessa aula é que a gente também consegue encontrar a porcentagem de lucro em relação ao preço de venda. Para ficar mais fácil de você entender, vamos fazer um exercício, tá? Então já está aparecendo aí na sua tela para você que ele falou o seguinte: uma mercadoria ela foi comprada por R$400, certo? E foi vendida por R$600. Na letra A, ele está pedindo para você aí o seguinte: qual foi o lucro obtido? E na letra B, qual foi o lucro, a porcentagem de lucro em relação ao custo? E na letra C, qual foi a porcentagem de lucro em relação
ao preço de venda. Então vamos lá, ó, vamos anotar as informações aqui. Ele falou que o preço de custo é igual a R$400 e o nosso preço de venda foi igual a R$600, beleza? Para a gente resolver, ficou muito fácil. A letra A ele quer o lucro, lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Então a letra A é o lucro igual a 600 menos 400. Ou esse lucro aqui vai ser igual a R$200, beleza? Primeira parte fácil, muito tranquila de você entender. Agora ele pediu na letra B qual é a porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. Acabei de te mostrar essa fórmula. A porcentagem de lucro em relação ao preço de custo nada mais é do que o lucro sobre o custo vezes 100 para já encontrarmos a porcentagem. Então, nesse caso, eu vou ter que a porcentagem de lucro sobre o preço de custo é o lucro que eu encontrei 200 sobre o preço de custo que nós temos aqui 400 e vou multiplicar isso por 100 para já encontrarmos o nosso valor em porcentagem, beleza? Você vai perceber que aqui a gente consegue simplificar bastante. 0, 0, 0, 0, beleza? Sobrou 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 nada mais é do que 50%. 50%, beleza? Então a porcentagem do nosso lucro em relação ao preço de custo, ele vai ser de 50%. Nós tivemos aumento, ok? E para a gente terminar esse primeiro exemplo, nós temos também a letra C. Na letra C, ele quer saber qual é a porcentagem do lucro em relação à venda. Também já falamos dessa fórmula hoje. É o lucro sobre o preço de venda vezes 100 para a gente encontrar em porcentagem. Então a gente vai ter que a porcentagem de lucro sobre a venda, lucro vale 200, venda foi igual a 600 e vou multiplicar por 100. Perceba você que eu consigo simplificar 0 com 0, 0 com 0. Sobrou 200 dividido por 6. 200 dividido por 6 nada mais vai ser do que 33,33%. Se você simplificar aqui, ó, divide por 2 e divide por 2, dá 100 dividido por 3. 100 dividido por 3 dá 33,33%, beleza? Então, eu te mostrei nessa primeira parte da aula que o lucro nada mais é do que o preço de venda menos o preço de custo e nós, através desse valor, conseguimos descobrir qual é a porcentagem que o lucro representa tanto no preço de custo quanto no preço de venda. Beleza? A gente continua a nossa aula falando agora de juros simples. Dando início então à nossa parte de juros simples e juros compostos, obviamente começando com juros simples, eu quero antes falar para você o que é juro. Juro nada mais é do que uma compensação monetária recebida após um determinado empréstimo em uma determinada quantidade de tempo, beleza? Então eu empresto um dinheiro para uma pessoa, ela ao invés de me devolver exatamente aquela quantia, ela me devolve aquela quantia mais o nosso juro, para compensar esse tempo que eu fiquei sem o dinheiro, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, definição de juros simples. Juros simples, ele sempre é incidido, ele sempre ocorre em relação ao nosso valor inicial, ao nosso capital inicial, beleza? Não entendeu? Vamos fazer um exemplo para você entender um pouco melhor, certo? Então vamos lá, ó. Exemplo. Vamos supor que eu tenha um determinado capital inicial aí de R$1.000, beleza? R$1.000. E aí eu vou emprestar esse dinheiro para um amigo meu, esses R$1.000 para um amigo meu, a uma taxa, a gente vai chamar agora a taxa de juros de I, a 5% ao mês. 5% ao mês, beleza? E ele vai ficar com esse dinheiro durante 3 meses. Durante 3 meses.
O importante aqui, hein? A nossa taxa e o nosso tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Então, se ele vai ficar com 3 meses, eu preciso que a minha taxa esteja em meses. Se ele vai ficar em anos com esse dinheiro, eu preciso que a minha taxa esteja em anos, beleza? Sempre importante estar na mesma quantidade de tempo aí. Agora vamos lá, preste atenção. Eu quero descobrir qual é o valor de juro que ele tem que me pagar após um mês. Então eu vou chamar aqui, ó, de juro 1, beleza? Eu falei para você que no juros simples, o nosso valor que tem de compensação, o nosso juro, ele é sempre incidido em relação ao capital inicial. Portanto, se o meu capital inicial vale 1.000 e a minha taxa de juro vale 5%, significa que a quantidade de juros que eu vou receber nesse primeiro mês vai ser equivalente a R$50. R$50. Então vamos interpretar esses R$50. Caso o nosso amigo tenha ficado apenas um mês com esse nosso dinheiro, ele tem que me devolver R$1.000, que é o valor que eu emprestei, mais R$50, que é o meu juro, a minha compensação que eu tenho que receber, ok? Só que tem um detalhe, ele não ficou apenas um mês, ele ficou 3 meses. Então vamos descobrir quanto que ele tem que me pagar no segundo mês, beleza? O juro no segundo mês, de novo, o meu juro, ele é incidido sempre no capital inicial. Então o meu juro no segundo mês vai ser R$1.000 vezes 5%, que é a taxa que vai incidir sobre esse meu capital. Ou seja, esse meu juros no segundo mês também vai valer quanto? R$50, ok? Vamos interpretar de novo? Se ele fica 2 meses com o meu dinheiro, ele tem que me pagar os R$1.000 normalmente, ele tem que me pagar R$50 a mais por causa de um mês, e ele tem que me pagar outros R$50 por causa do segundo mês. Mas ele não ficou 2 meses, ele ficou 3 meses. Então, no terceiro mês, a gente vai descobrir quanto que ele tem que pagar. No terceiro mês, também estamos em juros simples, também vai incidir sobre o capital inicial. Então eu vou ter 1.000 que multiplica por 5%, que é a nossa taxa. Ou seja, no terceiro mês, ele também vai pagar R$50, beleza? A gente já sabe, você já sabe, que ao fim do nosso empréstimo, ele vai ter que me devolver R$1.000 mais 150, ou seja, 1.150. Mas vamos chegar a uma fórmula agora com esses valores. Eu recebi R$50 no primeiro mês, 50 no segundo mês e 50 no terceiro mês. O juro total que eu recebi foi o juro 1 mais os juros 2 mais os juros 3. Esse juros total foi de 50 mais 50 mais 50. Ou o meu juros foi 50 vezes 3. Beleza? Pra gente continuar, vou apagar essa primeira informação aqui. Continua comigo. Esse juros é igual a 50 vezes 3, porque eu estou recebendo por 3 meses. Esse 50, ele foi encontrado fazendo a multiplicação do nosso capital inicial pela taxa que nós oferecemos aí no início do exercício. E eu tenho ainda o 3, que é a quantidade de tempo que eu deixei o meu dinheiro com o meu amigo, beleza? Então, o que eu quero de você aqui? Para a gente encontrar o valor do juro no nosso juro simples, basta que nós multiplicamos o capital inicial pela nossa taxa, pelo nosso tempo de empréstimo, beleza? Então, eu fiz todo esse exemplo para chegar em uma fórmula com você. Eu tenho que o juros, no juros simples, ele vai ser dado por capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que o tempo e a taxa tem que estar em meses ou em anos, sempre na mesma unidade aí, ok? Só que tem um detalhe.
Quando eu resolvo esses juros aqui, eu descubro 150. Para descobrir o meu valor final, que a gente acaba chamando de montante, eu preciso pegar o meu capital inicial, que são os R$1.000 que eu emprestei, e somar com o meu valor dos juros, que agora vai dar os 150, beleza? Então, basicamente, para juros simples, nós temos aqui, ó, essas duas formulazinhas. Temos a fórmula dos juros, para descobrir quanto que a gente tem de compensação, e temos a fórmula do montante, que é quanto a gente tem que receber ao fim do nosso empréstimo. Se você quiser melhorar e transformar em uma fórmula só, não tem problema. Eu sei que esse juro aqui, ó, é a mesma coisa que capital inicial, taxa e tempo. Então eu tenho que o montante é capital inicial mais capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Perceba você que eu tenho capital inicial nos dois termos, então eu posso colocar ele em evidência. Colocado em evidência, o primeiro termo por ele mesmo dá 1. Esse segundo termo pelo capital inicial sobra a taxa e o tempo. Então nós temos aí ou duas fórmulas ou uma fórmula só para você encontrar direto o seu montante, beleza? Espero que tenha ficado claro, principalmente com o nosso exemplo aqui, para a gente chegar até a nossa fórmula, beleza? Eu continuo falando de juros compostos. Pessoas, então vamos dar sequência à nossa matéria. Eu já falei para você de juros simples, chegamos até as nossas fórmulas e agora a gente chega em juros compostos, beleza? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a definição de juros compostos. Então, juros compostos nada mais é do que o juro que incide sobre o montante anterior, ou que a gente chama de juro sobre juro. Então, peraí, lá no juro simples, a gente sempre incidia o juro em cima do capital inicial. Nesse caso, a gente incide o juro sobre o montante anterior, beleza? Então guarda essa parte aqui. Esse tipo de juros, os juros compostos, é aquele que mais aparece para a gente nas transações financeiras, em empréstimos de banco e assim por diante, ok? Vamos chegar até a sua fórmula. Vou fazer um exemplo com você literal, até que no fim você percebe que a gente tem uma fórmula mais prática aí para resolver. Não precisa ficar fazendo mês a mês não, ok? Então, começando. Eu tenho um certo capital inicial CI, eu tenho uma taxa de juros I, certo? Para eu descobrir os juros no meu primeiro mês, eu vou pegar o meu capital inicial e vou multiplicar pela taxa de juros que eu tenho. E descubro assim o nosso montante, que é o capital inicial mais os juros que incidiram nesse primeiro mês, ok? Se eu substituir esse primeiro juros aqui, eu vou ter que o montante 1, ele é o capital inicial mais o capital inicial vezes a taxa, que na verdade é o nosso juros, ok? Se eu colocar em evidência o nosso capital inicial, eu fico que o primeiro montante é o capital inicial vezes 1 mais I. Coloquei em evidência capital inicial e sobra 1 mais I, ok? Lá do juros simples, o primeiro montante é exatamente a mesma coisa, mas vamos continuar. Dividir o quadro aqui para você e vamos para o segundo mês. No segundo mês, os juros que eu vou ter altera, porque a partir de agora, esse meu juro, essa minha taxa, vai incidir em cima do meu montante anterior, que é o nosso montante 1. Então, eu vou ter o seguinte, os segundos juros, montante 1 vale capital inicial vezes 1 mais I, tá aqui a nossa fórmula, multiplicado pelo I, beleza? Para eu descobrir quanto que eu retiraria nesse segundo mês, eu somo o montante 1 mais os juros desse segundo mês. Então, se eu substituir tudo agora, eu vou ter o seguinte, o montante 1, ele está aqui, ó, a fórmula. Então, eu substituí ele nesse caso aqui, ó, capital inicial vezes 1 mais I, ok? E o juros 2, ele também tem uma formulazinha pré-determinada. É o capital inicial vezes 1 mais I vezes a minha taxa. Perceba que nesse caso aqui, ó, nesses meus dois termos,
o capital inicial ele pode ser colocado em evidência e esse 1 mais i também. Colocando ele em evidência, do primeiro termo sobra 1 e do segundo termo sobra o i. Ou seja, ficou que o montante 2 é o capital inicial vezes 1 mais i vezes 1 mais i. Ou o que a gente pode escrever como capital inicial vezes 1 mais i ao quadrado. Beleza? Só para ver se você entendeu, eu vou fazer mais um, ok? Dividindo o quadro mais uma vez, vamos ao terceiro mês. O juros 3, ele incide em cima do meu montante anterior, que é o montante 2. E a taxa que eu tenho é a taxa I, ok? Só que esse montante 2, a gente acabou de descobrir que ele tem uma fórmula. É capital inicial que multiplica 1 mais i ao quadrado. Não esquecendo de multiplicar pela taxa aqui do juros 3, ok? Se eu quiser descobrir qual é o montante a ser retirado nesse terceiro mês, a gente vai perceber que vai ser o montante 2 mais os juros desse terceiro mês. Só que tanto o montante 2 quanto os juros 3, eles já têm uma fórmula. Então eu vou substituir todas elas. No lugar de montante 2, eu vou colocar capital inicial, que multiplica 1 mais i ao quadrado. Tá aqui já. E no lugar dos juros 3, eu vou colocar capital inicial, que multiplica 1 mais i ao quadrado, vezes i. Tá aqui também, beleza? O que eu quero que você perceba agora? Olhando para esses dois termos, eu tenho capital inicial, que eu posso colocar em evidência, e tenho o 1 mais i ao quadrado, que também repete nos dois. Então, no fim das contas, eu vou ter que o montante 3 é o capital inicial vezes 1 mais i ao quadrado, que está em evidência, abrir parênteses, do primeiro termo dividido por tudo isso que está em evidência, sobra apenas 1. Do segundo termo dividido por tudo que está em evidência, sobra apenas o i, beleza? Eu posso multiplicar esses dois valores aqui, ó, e escrever, na verdade, como capital inicial, que multiplica 1 mais i elevado à terceira. Então, perceba que o meu montante 2, ele tem um expoente 2. O meu montante 3, ele tem um expoente 3. Isso significa que se eu quiser descobrir o montante para N termos, para N sucessivos meses, eu vou ter o capital inicial, que multiplica 1 mais i elevado a esse N. Importante, se essa taxa de juros está em meses, esse meu tempo também tem que estar em meses, beleza? Acho que ficou claro para você como que a gente chega na fórmula, né? Então vamos fazer um exemplo para ficar melhor de você entender. Vamos lá. Peguei um exemplo da UFMG. A quantia de 15 mil reais, ela é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplica-se juros compostos e ele quer saber qual que é o valor que vai ter que ser pago para quitar a dívida depois de 3 meses. Então vamos resolver aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de exercício é anotar suas informações. Então a gente sabe que o capital inicial vale 15 mil e a gente sabe que a taxa vale 10% ao mês. Só que a gente nunca usa 10%, né? A gente sempre vai usar aqui o decimal ou a fração. Nesse caso, eu coloquei o decimal 0,1. Não esquecendo que a nossa fórmula, que a gente quer saber isso aqui para 3 meses, né? Esqueci dessa informação, então me perdoa aí. Então o nosso N vai valer 3 meses. E aí sim, não esquecendo que a nossa fórmula, ela vai valer um montante depois de N meses, N anos e assim por diante, é o capital inicial que multiplica 1 mais i, a minha taxa, elevado a essa quantia desejada, ok? Já tenho o capital inicial, já tenho a taxa e já tenho os meses. Só substituir. O montante em 3 meses é 15 mil, que multiplica 1 mais 0,1 elevado a 3. Então, resolvendo essa soma dá 1,1. E resolvendo essa potência, a gente chega em 1,331. Beleza? Resolvendo essa multiplicação para chegar na nossa resposta, nós temos que depois de 3 meses, ele terá que pagar R$ 19.965 para
quitar essa dívida, ok? Acho que ficou tranquilo de você entender, né? Perceba que se você anotar todas as informações previamente, você consegue resolver com muita tranquilidade, ok? Juros compostos é isso. Uma outra parte de juros compostos que a gente vai utilizar é o chamado juros compostos com taxa variável. Ou seja, eu não necessariamente posso aplicar o meu dinheiro a uma taxa de juros que sempre é a mesma todo mês. Eu posso ter taxas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa I1, I2, I3 até o IN, a nossa fórmula vai mudar um pouquinho, mas nada de muito difícil. Eu vou pegar o meu capital inicial e multiplicar por cada uma dessas taxas aqui, ó. Então, eu vou somar 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda taxa, 1 mais a terceira taxa, até o IN, que é a taxa N aí que nós teremos, beleza? Ou tem um detalhe importante. Vamos supor que essa taxa 2, ela apareça para a gente 3 vezes ao longo dessa nossa dívida. Se ela aparecer 3 vezes, você não precisa fazer isso aqui, ó, 3 vezes. Basta que você pegue o 1 mais I2, que é a taxa 2, e eleve a terceira potência, que você já vai estar resolvendo de uma maneira mais rápida e vai dar exatamente a mesma coisa, beleza? Então, não necessariamente, novamente, a gente vai ter aqui taxas constantes. Nós podemos ter taxas diferentes a cada mês do ano. Tranquilo? Espero que essa parte tenha ficado claro, ok? A gente segue com juros compostos, só que agora a gente fala a respeito de equivalência de taxas. E a melhor forma de você entender essa matéria é resolver um exemplo. Ao longo do exemplo, eu vou te explicando o que a gente quer nessa teoria, beleza? Então vamos lá. O exemplo que eu peguei aqui para vocês é o seguinte. Se um determinado capital cresce 2% ao mês, quanto ele vai crescer em um ano, ou seja, em 12 meses. Ou seja, nós queremos encontrar qual é a taxa equivalente a 2% ao mês, tendo passado 12 meses, tendo passado um ano. Então vamos fazer o seguinte, ó, anotando as informações. A taxa é 2% ao mês, ou 0,02, beleza? O nosso capital inicial a gente não sabe, é um capital inicial qualquer. E o nosso tempo, ele é 12 meses, ok? A nossa fórmula dos juros compostos é o montante depois de N meses, é o capital inicial que multiplica 1 mais a taxa elevado a essa minha quantidade de tempo, ok? Então, só para a gente lembrar. E aí a gente vai começar a substituir os nossos valores. Então, a gente vai ter o seguinte. O montante, depois de 12 meses, vai ser o capital inicial que nós não temos, que multiplica 1 mais 0,02, a nossa taxa, elevado a 12. Só que tem um detalhe nesse tipo de exercício. Eu não quero descobrir o meu montante. Eu quero descobrir qual é a taxa isão equivalente a 12 meses de izinho. Então, o que eu quero de você aqui? Eu vou pegar o meu capital inicial e vou passar por uma taxa isão. E eu quero que o resultado final seja exatamente o mesmo quando eu resolvo com o 0,02, que é a taxa dada no exercício, beleza? Se você não entendeu, dá uma olhada aqui, ó. Eu quero encontrar uma taxa isão que, quando aplicado ao mesmo capital inicial, e lógico, somado a ele, porque a gente quer o montante, seja exatamente igual ao meu capital inicial, multiplicado pela taxa de 2% ao mês, só que tendo passado quanto tempo? 12 meses. Perceba você que nesse lado esquerdo, o capital inicial pode ser colocado em evidência. Colocado ele em evidência, do primeiro termo sobra 1, do segundo termo sobra o isão. E do lado direito, eu só resolvi essa somazinha aqui, ó, ok? Veja você também que o capital inicial está dos dois lados, eu posso simplesmente cortar, né? Então eu venho aqui, ó, e corto o C1 com o C1, beleza?
Voltando então, a gente tem que sobra do lado esquerdo 1 mais i, e do lado direito, já resolvendo, 1,02 elevado a 12 dá 1,268 aí, 268, ok? Isso significa que se eu passar esse 1 para o lado esquerdo, eu chego que a minha taxa isão vale 0,268, que é a mesma coisa que 26,8%. Ou, terminamos o exercício, mas para eu garantir que você entendeu, eu quero interpretar com você. Esse 26,8% é o equivalente a 2% ao mês em um ano. Então, ao invés de eu resolver esse 2% elevado a 12, eu posso pegar o meu capital inicial e multiplicar direto por 26,8, que a gente vai encontrar exatamente o mesmo montante. Beleza? Para a gente resumir, então, a nossa fórmula é 1 mais isão é igual a 1 mais izinho elevado a n. O isão é o equivalente, é a taxa equivalente ao izinho quando o izinho passa por n sucessivos aumentos. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro com você. Eu espero que essa matéria tenha sido compreendida de uma forma objetiva. E é isso a nossa parte de porcentagem. Nós terminamos essa nossa matéria, ok? E se você tiver alguma dúvida, basta deixar o seu comentário e continuar acompanhando as nossas aulas, ok? Um abraço e até a próxima.